Olá, seja muito bem-vindos ao Nutrir Mentes. Aqui onde a gente toma um café da manhã com convidados especiais e estamos aqui convidando você a sentar essa mesa para a gente bater um papo e falar um pouco sobre corpo, alma, mente e Deus. E hoje o convidado especial é o Felipe Gabriel, meu filho, meu primogênito, e a gente vai estar batendo um papo super especial e eu quero convidar você para estar aqui sentado à mesa. Vem com a Nutri! E eu já quero começar, né? Eu não posso falar do meu filho, né? Eu quero que ele fale, porque eu só, né, filho? Eu vou puxar só sardinha. Então, quero que o Felipe fale um pouco dele, quem é o Felipe, para a gente já entrar, Felipe, com a palavra. Eu gosto de começar sempre com a palavra do Senhor, então eu quero que você se apresente para a gente já começar com a palavra. Bom dia a todos, boa tarde, independente da hora que estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Felipe, como minha mãe já falou, nasci em Goiânia, a gente já mora aqui no Rio de Janeiro já tem mais de 15 anos, né, por aí. E hoje sou profissional da educação física, licenciado pela CBF como treinador de futebol e ex-jogador profissional de futebol também. E é isso, né? A maioria, minha vida toda foi cristão também, e minha vida toda foi voltada ao esporte, e hoje eu me identifico, hoje é meu trabalho, minha vida, e é isso. É isso. Gente, eu vou entrar então já com a palavra do Senhor para a gente bater esse papo legal aqui com o Felipe. Ele vai falar um pouco do mundo dele, né? Dessa parte do futebol, né? Da educação física. E para isso a gente vai convidar o Senhor para estar aqui também sentado, começando com a palavra do Senhor. E hoje a palavra que eu trouxe é Josué 1:7, onde diz assim: somente se tu foste e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fostes. Felipe, essa palavra é muito forte, né? Josué 1:7. Onde até na sua profissão também, né? A gente vê muito os jogadores, aquele sonho, né? Aquela vontade de ser profissional. E a palavra de Deus fala: somente seja forte e corajoso. E seguir a lei, né? E não é diferente, assim como antigamente a gente tinha uma lei que foi estabelecida por Cristo, a gente também tem uma lei, né? Aqui estabelecida no futebol, uma lei estabelecida pelos homens também, mas que na palavra também, se a gente não desviar dessa lei, né, do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, se a gente for íntegro em tudo que a gente faz, a gente vai alcançar, né, a gente vai chegar no propósito que Deus quer. São processos onde a gente vai chegar no propósito. Então a palavra do Senhor é clara. Se você não seja muito forte e corajoso, né? Não se desvie, cumpra as leis, né? Que ele vai chegar no objetivo, né? E assim, embasado nessa palavra, eu quero que você fale um pouco pra gente. Hoje você é profissional, né? Você é técnico já da garotada, e eu quero que você fale um pouco sobre essa experiência, se você já teve alguma experiência com o Senhor, de testemunho que você possa trazer pra gente. Bom, um testemunho muito forte que eu passo para os meus atletas, até pegando um gancho disso, é do jogador do Flamengo, Michael, né, que até morou lá em Goiânia, jogou lá em Goiânia e iniciou a carreira em Goiânia, que deu suporte para ele. Foi lá começou, se eu não me engano, foi no Goianésia. E ele era um drogado, né, viciado em droga, era um bêbado, né, e onde só vivia bebendo, vivia drogado. E ele teve a mudança jogando em várzea, e teve a mudança por causa de Deus, né.
que ele trocava, às vezes os amigos chamavam para beber, e ele trocava a bebida por ler a Bíblia. Oh, que legal, hein, Felipe? Toda vez, 3 da manhã, ele acordava e lia a Bíblia. Todo dia. E ele pedia: Senhor, me dê uma oportunidade, eu sou seu filho. Todo dia, 3 da manhã, levantava e orava. E 3 da manhã é um horário muito forte no ramo espiritual. E não à toa que hoje ele é o que é, né? A Arábia Saudita, Goiás, Flamengo. Ele foi fiel, né, Felipe? Foi fiel a Deus. E é o que o Deus, a palavra do Senhor, né, foi entregue a ele. Eu tenho certeza que ali naquele momento, Deus falou com ele. Seja forte, corajoso, Isso. não se desvie para a direita nem para a esquerda e foca na palavra, nas leis, né, que o Senhor ordena ali, né? E isso é muito forte no futebol, né? E pegando um gancho aqui dessa palavra dele, eu vou ali para Isaías 60:22, tá? Que fala assim: quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Uau, forte, enfim. Então, não é na sua hora, não é a hora que você quer. Você pode estar o mais bem preparado, mas é na hora do Senhor. Se você crê, se você é fiel a Ele, Ele fará acontecer. E foi o que aconteceu com o jogador Michael, tá? Ele foi fiel, ele orou, levantou 3 horas da manhã todos os dias para orar, abdicou, que é o mais importante do mundo. Uau, isso é muito importante. Que aí eu pego outro gancho, se você me deixar, mãe, rapidinho, Claro, filho, claro. Que fala assim, 2 Coríntios 4:18, tá? Naquilo que eu falei de não se atentar ao mundo, que fala assim: assim não os atentamos para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque os que se veem, né, são momentâneos, né? Bebidas, festa, farra, folia, tudo é momentâneo. Mas para aqueles que não se veem, que é o Espírito, a fé, a bondade, são eternos. Assim fala 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Uau, isso é muito forte, né, Felipe? Porque assim, até teve um podcast, o podcast, tô profetizando já, hein, Felipe, podcast. No outro vídeo a gente estava falando sobre isso, entendeu, Felipe? Sobre a palavra do Senhor, ela nos traz a ver uma realidade que Deus tem para nós, entendeu? Independente, esse mundo aqui jaz do diabo. A gente tem a plena certeza que esse mundo aqui, a palavra de Deus diz aqui, haverá as aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, assim, a gente tem a certeza de que a gente tem que se guardar, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Como se diz a palavra. Então, que foi emprestado a nós. Então, é muito importante a gente ter essa certeza e saber que assim como a gente alimenta o corpo, a gente tem que se alimentar a alma, o espírito, né, Felipe? Para que a gente seja forte, corajoso e ter bom ânimo, porque a gente passará por tribulações, né, nesse mundo, mas Deus está conosco. Jesus foi morto e crucificado naquela cruz para que a gente possamos ser salvos e lavados por Ele. Então, assim, Ele levou naquela cruz, né, as nossas aflições, as nossas enfermidades, e isso é muito forte, né, Felipe? Ter essa certeza que também, atrás do mundo profissional, nossas primícias tem que ser o Senhor. A gente tem que entregar a nossa vida, né, nosso profissional para o Senhor. E essa palavra de 2 Coríntios 4:18 é muito forte, né? Que para nós não nos atentarmos com as coisas que vêm do mundo, porque isso aqui é passageiro. Mas se atentar com as coisas que vão edificar a gente, para que a gente possa ter a chegada da vida eterna, né? Isso. E falando um pouquinho também do mundo, minha mãe é prova viva também, sabe muito bem. Na época que eu jogava,
Eu era do mundo, vivia em festa todo final de semana, bebida, droga não, nunca Amém, aleluia, foi Senhor. disso. Mas e Deus tirou isso, o meu sonho, porque eu estava desviado e não era a hora e não era aquilo que Ele planejou para minha vida. E graças a Deus tomei rumo, mundo de Deus. Hoje tô no caminho certo, tô com bons planejamentos e graças a Deus me ajudou bastante. E para você atleta que está vendo esse vídeo, eu falo, existem 3 pilares para você ser jogador de futebol, para você ser um jogador de sucesso, né? A base de tudo é uma pirâmide, né? A base de tudo, mãe. Deus. Sem Deus, sem a sua fé, você... porque isso já pega um gancho para cima, que é Deus, saúde mental. Eu procuro dizer que uma boa saúde mental é uma boa conexão com Deus. Se você tem uma boa conexão com Deus, vá à igreja, fale com Deus antes de dormir, na hora que acordar. Proclame pela sua vida, né? Dê sua vida para Deus, a sua vida, a sua saúde mental. Eu acho que não tem enfermidade, não tem espírito maligno que vá te atacar. Vai acontecer, Vai tentar, né? vai tentar, mas Mas você vai estar fortalecido. Isso. E então Deus, uma boa saúde mental. Por que a saúde mental? Que agora eu estou falando mais sobre ela. Porque uma boa saúde mental, você consegue desenvolver o seu máximo potencial. Uau. Tá? E na minha época, quando eu jogava, eu não tinha uma boa saúde mental, porque na época que eu fui para Goiânia, lá no Atlético Goianiense, não estava com uma boa saúde mental, a gente estava passando por coisas ruins aqui em casa, né, na época da pandemia, e eu estava longe, mas estava com minha família também, minha avó. Que seu pai é um outro testemunho, né? Meu pai aqui, na época do Covid, com a doença, e a gente já tinha perdido o meu tio e irmão dele por causa da doença, e eu longe, não tinha contato mais, só por celular, e tava com a cabeça ruim, não tava conseguindo treinar, não tava conseguindo... E tava num ambiente ruim, né, Felipe, também, né? E aí que entra, né, no lado que eu parei de jogar, porque aí eu comecei a ir pra festa, aí eu comecei a ir no mundo momentâneo para tentar esquecer, que eu comecei a ir pra festa... Pra tampar, né, Pra um vazio. tampar um vazio. Comecei a ir pra festa, comecei a beber todo final de semana, e nisso eu, na minha saúde mental, se desviou e Não eu focou. cheguei para minha... E dentro do Atlético, como eu estava chegando de outro clube, existe um negócio que infelizmente acontece, eu estou falando para vocês, atletas, não fazerem isso com quem está chegando, seja acolhedor, não seja uma pessoa má, você tem que plantar o bem sempre. Até porque volta pra gente, né, Volta Felipe? pra gente. Você só vai ser um cara de sucesso se você planta o bem, se você ajuda. Então, se você é aquele cara que tem um menino que está de teste, está de avaliação, e você trata esse menino mal, infelizmente, as suas horas de derem certo no futuro não vai acontecer. E vai atrapalhar Vai o atrapalhar profissional, também. né, também o outro. A gente tem que ter compaixão, né? Na palavra de Deus diz que a gente serviu os pequenos também, Isso. né? Então, assim, cara, pensar que eu também passei por aquilo ali, né? Pô, o cara tá chegando ali, cara, vamos, impulsiona aquele rapaz, vamos, cara, vamos chegar, vamos, você vai conseguir, assim como eu consegui. Não ficar, né, achando que ele é mais um para competir com você, né? Claro, existe a competição, né, Felipe, nessa área. Mas quem tá com quem tem a primícia do Senhor e tá com essa saúde mental melhor. O que é saúde mental? Quando a gente tá em Cristo, quem nos fortalece, quem nos santifica e quem nos edifica é Deus. Então, a nossa saúde mental, ela melhora muito, né, Felipe? Você é um exemplo disso, que você melhorou muito, a sua irmã melhorou muito também. Por quê? Porque Cristo é a base. Cristo é a base de tudo. Então, quando Cristo é a base, a gente
consegue alicerçar nossa construção da base mais forte, entendeu? E isso acontece também no profissional, né, Felipe? Isso. E continuando um pouco do que eu falei, e eu fui um menino que passei por isso, tava lá no clube, cheguei novo e os meninos tocando a bola errado, passe Sacaneando, né? sacaneando, zombando. E aí eu já tava com a saúde mental abalada, Sim. Você não sabe o que o outro tá passando dentro de casa. E aí eu fiquei mal uma semana e cheguei para minha avó, né? Chorei e falei, vó, futebol não é mais para mim, eu não consigo mais, não sei mais quem eu sou. E porque eu sou apaixonado por futebol, né? Tô aqui hoje eu trabalho. E falei para minha avó, vó, não consigo mais, vou pedir dispensa, vou agradecer quem me ajudou e infelizmente não é mais para mim, vou começar a trabalhar. E isso que o Felipe falou, eu não sei quem eu sou mais, e isso muito acontece quando a gente não está em Cristo, entendeu, Felipe? Perder a identidade, isso que Satanás quer, tirar a nossa identidade, porque quem a gente é? A Bíblia fala que nós somos filhos amados, queridos, lavados, ungidos de Cristo. Então, assim, a gente tem tudo. Só que Satanás quer tirar essa identidade de Deus em nós, entendeu? E isso que ele falou é muito forte. Ele perdeu a identidade. Ele estava confuso. Por quê? Porque ele estava num ambiente onde ele não foi acolhido, ele não tinha respaldo emocional e espiritual, né, meu filho? Então, assim, ele ficou muito comovido e perdeu a chance de um sonho. Por quê? Porque Satanás, é isso que ele faz. Quando ele vê que você está num propósito muito grande, que você está chegando nesse propósito, ele tira a sua identidade. Ele tira a sua identidade. Conectado com Cristo, né? Aí quando a gente está conectado com Deus, a gente tem a certeza de quem nós somos, nós precisamos posicionar. Porque Deus, ele te dá a vara, mas ele não te dá o peixe. Você tem que se posicionar, você tem que estar alicerçado em Deus para que você possa pescar o peixe. E por isso que essa saúde mental está conectada com a base que é Deus, porque se você se deixar levar, você desiste. Então a saúde mental tem que estar inabalável. Eita, glória. Tá? E dito isso, Deus, saúde mental e o topo da pirâmide é o treino, né? Deus trilha o caminho, mas Deus não treina por você. É isso aí. O seu sobre corpo pescar, é a sua né? máquina. Exatamente, ele te dá a vara. A oportunidade está aqui. Eu abri a porta. Agora você precisa caminhar. Você precisa treinar. Você precisa abdicar do mundo. Porque jogador não fica em festa até 5 horas da manhã, porque precisa ter um bom... E aí o treino entra um bom sono, uma boa alimentação na nutrição, um bom treino fisicamente, um bom treino tecnicamente e um bom treino mentalmente, que aí engloba tudo que eu falei da pirâmide. O treino é o topo, Deus é a base, saúde mental é o meio. Então deixa eu ver se eu entendi. Então Deus é o alicerce, é a base de tudo. Então se você não tem Deus, você não tem base. Então você não tem saúde mental e você não tem um bom treino. Não tem um bom treino. Por quê? Porque vai estar no mundo, né? Nas saídas, nas bebidas. E detalhes, eu sempre falo isso e eu sempre falei isso pro Felipe. Enquanto você está acabando com a sua vida, tem o outro que está edificando e está construindo a dele. Então, assim, a gente tem que pensar muito. Porque eu falo com meu filho, o protagonista da sua vida é você. Eu sou protagonista da minha vida. Claro que nós, pais, a gente quer dar o melhor pro filho da gente. Mas a gente tem que entender que quem vai trilhar, quem vai ser o protagonista dessa história, vai ser ele mesmo. Então, os pais, a gente dá a base, dá os princípios, né, que são Deus. A gente sempre creu em Deus, mas a gente nunca foi cristão. E eu sempre falo com meus filhos, ser cristão tem um peso muito grande, que é um imitador de Cristo, é um Cristo pequeno.
Então, assim, eu falo muito para ele, eu falei assim, filho, às vezes não é o que a gente vai falar, mas como a gente está agindo perante aquela palavra. Não adianta eu ter embasamento bíblico, falar lindamente, ter o dom da palavra se eu não vivo a palavra. Então a gente precisa viver a palavra, porque nós somos a Bíblia que o leigo não vê, que o leigo não lê. Então eles precisam ver em nós, cristãos, o exemplo de Cristo, né? Por isso que eu falo muito com eles. Não, né? A bebedeira, as farras, não tem lógica ele estar num ambiente onde não edifica ele. Se ele quer buscar Cristo, se ele quer uma vida edificante, né, filho? Exatamente. E você falou um pouco do que acontece no profissional também. No profissional já é um pouco diferente, porque já são pessoas estabilizadas, já são pessoas que chegaram. E a cabeça do ser humano adulta, né, já é mais, vamos supor, eles ajudam mais, né? Já passou por mais, né? Já passou por... O que aconteceu comigo? Eu já passei pelas essas coisas no futebol, que hoje eu passo para os meus atletas, que hoje eu sou treinador do Sub-15, categoria Sub-15, então eu lido com meninos de 14 e 15 anos. Sim. E uma pessoa que passou por isso, que teve um problema com a saúde mental, e hoje é essa doença do século, que é a saúde mental, uma abalada, é muito importante você ter alguém desse nível ajudando e falando para os meninos. Porque o que eu mais falo para eles, dentro de campo, eu não quero reclamação entre vocês. Eu quero incentivo. Sim. Não quero xingamento. Se um errou o passe, você é isso, você é aquilo, você é ruim. Não quero. Eu quero incentivar. Vamos lá, vai acontecer, vamos se ajudar. É incentivo, é o que eu passo primordial para eles. O meu primeiro dia de treino eu já falei, eu não gosto de reclamações entre vocês. Porque quando você reclama com uma pessoa, você tira ela do jogo e aí ela erra 1, 2, 3, 4, 5. E isso no profissional, reclamação, mal vejo. Nas grandes equipes, primeira divisão. Um chuta, outro só incentivo. Sempre. Às vezes tem uma reclamação ou outra, porque é do calor do momento, mas nunca é sempre dentro do profissional. E hoje a minha equipe, ela tá uma cabeça mais à frente das outras. Não tem reclamação, não tem briga entre eles, e é por isso que estamos invictos no campeonato. Jogando bem, e os meninos estão muito confortáveis dentro de campo. E aquilo, né, Felipe? A gente fala o que a gente quer ver. Então, se eu falo coisas ruins, se eu acordo e começo, nossa, meu dia vai ser horrível. Nossa, eu vou viver aquilo. Isso é fato, na neurociência explica isso, né? E a gente falou também no vídeo, antes desse, se você não assistiu, corre lá e assiste, que a gente, na palavra do Senhor, fala, a boca, ela tanto pode matar, como ela pode edificar. Então, a gente tem que ter um peso muito, muito forte. Então, a gente tem que tomar cuidado. Começar a proclamar o que você quer ver na sua vida, o que você quer viver, entendeu? Entregar ao Senhor, falar, Senhor, hoje eu vou ter um dia abençoado, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Meu dia vai ser frutífero, eu vou, né, se você é vendedor, eu vou vender, eu vou bater meta, se eu sou um jogador, a gente vai ganhar aquele campeonato, vamos lá, e ser um incentivo para as outras pessoas também, né, Felipe? Já pensou se o Felipe, um treinador, chega e fala assim, galera, olha, vocês estão muito ruins, a gente não tem chance, cara, que motivação ele tem? Que motivação aqueles alunos, aqueles jogadores vão ter do próprio exemplo? Porque a gente começa a ser exemplo para eles, né, Felipe? O treinador é o líder máximo daquela equipe. Eu costumo dizer para meus atletas que todos são líderes, né? Para deixar todos à vontade. E eu não falo que eu sou o chefe deles, que eu que mando neles. Eu falo que eu sou treinador e eu estou no mesmo barco que eles. Eu sou da mesma equipe e a gente é uma família. Sim. Se vocês perdem, eu perco, Pedro, que é meu auxiliar, perde. Então, ser um líder é o mais importante de tudo. Você não tem que
deixar eles irem para a guerra e você ficar no... Bem, você precisa ir para a guerra junto com eles. Ser um líder. Você precisa motivar, fazer uma pré-eleção. O que é uma pré-eleção? Uma pré-eleção é antes do jogo. Você está no vestiário e você vai ali falar com os jogadores, motivar, falar sobre a tática, sobre a técnica ali, durante o que vai acontecer no jogo, que foi treinado, e fazer uma pré-eleção motivadora, sem reclamação, sem falar que já está perdido. Tudo acontece no futebol e a gente já viu disso. No último minuto, né, Felipe? Isso. Segundo tempo. Exatamente. E fazer uma pré-eleção motivadora para eles é o mais importante de tudo. Porque você é o líder e eles precisam estar confortáveis dentro de campo com você. Uau. Certo? E isso serve também à reclamação com você. Você está ali para auxiliar eles. O que foi treinado, lembrar, eles têm que confiar em você. Então você, treinador, não reclame dos seus atletas, não xingue seus atletas. Seja um líder. Seja um auxiliador deles. Você precisa auxiliar. Se ele errou um negócio, você lembra, é aquilo. Hoje quem está indo muito bem de técnico e tem uma linguagem dessa é o Felipe Luiz, treinador do Flamengo. Não é à toa que está tendo esse sucesso grande. Tite também tem uma linguagem dessa, treinador de 2 Copas do Mundo. Muitos treinadores, Ancelotti, Guardiola, que são excelentes treinadores e hoje não preciso nem dizer. Então, ser um líder, e puxando um pouco na época que eu lembrei agora, na época que eu era jogador, e eu sempre tive, e minha mãe sabe, eu sempre tive esse sonho, né? Não, essa linguagem de querer ajudar o próximo. Ah, sim, de servir, né? De servir, de ver o outro, de querer ver o outro bem também. Na época que eu era jogador, na Portuguesa aqui do Rio, a gente jogou contra alguns meninos de teste, né, de avaliação, que estava chegando. E aí fiz uma jogada, eu sofri um pênalti, né? Aí eu peguei a bola para bater, porque eu queria mostrar para o treinador que eu ia fazer o gol dentro do jogo ali. Só que tinha um menino de teste no meu time. Aí ele chegou para mim e falou: poxa, deixa eu bater, você já chegou. Uau! Você já tá aí dentro. Aí eu pensei, falei, cara, é verdade. Eu já tô aprovado, aprovado não, né? Já tô dentro do clube, já tô federado, já tô jogando e para que eu vou? Podia ser a Pode última ser a chance oportunidade dele de mostrar, né? De fazer o gol. Aí eu pensei, dei a bola para ele. Uau! Né? E aí ele fez o gol e foi isso. Então é isso que eu procuro dizer, né? Sempre ajudar, tem que edificar sempre você e o próximo, que mais para frente sempre será recolhido a recompensa. É isso aí. Deus é fiel, né? Com Deus, certeza. ele é fiel, ele bendiga todas as coisas, né? Então, assim, qual é o maior dom de Deus? Servir, né? Claro que a gente tem que amar ao próximo, a gente tem que, né, ser fiel ao Senhor, mas a gente veio para servir uns aos outros. Ninguém vive sozinho. A maior pandemia que existe é os celulares, porque as pessoas estão ficando solitárias. Tem o acesso, tem o contato, mas está longe. Não tem o afeto, não tem o afago. Gente, às vezes, um abraço, um sorriso para uma pessoa de carne e osso, a pessoa ganha o dia dela. Isso livra de um suicídio, de uma depressão. Vocês não têm, não sabem o poder de tão forte que é abraçar o próximo, o toque, porque nós somos seres sociais. Nós necessitamos uns pelos outros. Nós somos uns pelos outros. Isso é muito importante também, saber, agora puxando pro meu lado aqui, no meu ramo profissional, ali dentro do clube,
saber o que está passando no rosto do seu atleta, no gesto corporal dele. Você não é só um treinador, taticamente, vai lá, dá o treino e vai embora. Você tem que ser também um pai, né, dos seus atletas. Eu recebo mensagem todos os dias dos meninos. Então, às vezes até pode estar sofrendo alguma né, coisa, abuso, alguma coisa. E muitas vezes, gente, eles têm esse elo, né, Felipe? Acaba tendo esse elo maior com o técnico. Você é o líder, você é a figura máxima deles. Eles que você é o espelho, né? O professor. E eu lido muito com um menino que vem sozinho já com 14 anos, né? 13, 14 anos, já pega ônibus, 2 horas de ônibus para ir treinar. Chega cansado, chega atrasado. E se um menino desse, né? O que eu falo para os treinadores também, se um menino desse chega atrasado, você não pode punir um menino desse. Você não imagina o menino sai lá de Xerém para vir treinar aqui no Recreio e aí chega 30 minutos atrasado do seu treino. Como que você não vai deixar o menino treinar? Se o menino pegou 2 horas. Tem que ser sensível a isso. Então, você como treinador tem que saber o que está passando. Por que ele está cansado? Eu vou para o colégio, eu trabalho e depois vou treinar. Às vezes não tem nenhuma alimentação, né, Felipe? Às vezes já aconteceu. Um menino, na época que eu estava no Serrano, um menino chegou, a gente viu que ele estava diferente, ele estava fraco fisicamente, ele chegou e a gente perguntou, ele mora até na Rocinha, a gente chegou e perguntou, o que foi, fulano, por que tá acontecendo, né? Hoje você está mais para baixo, o que houve? Tio, é porque eu só tomei café da manhã. Ai, Senhor. Não almocei, não lanchei. E o treino era 6 da noite. Nossa. E aí, infelizmente, o menino não tinha condição. E a gente lida com isso todos os dias. Então você tem que procurar ajudar os seus atletas. Ver o gesto corporal, se preocupar com eles, porque uma boa preocupação você gera grandes jogadores. Você tem que ter preocupação com os seus atletas. E você, atleta, agora finalizando, falando uma última palavra para você, atleta, que é uma passagem, né? Aqui, que é Salmo 91, 7, que fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E isso é o que acontece muito no futebol. O que a gente falou aqui agora, sobre você, sobre lá no treino te zombarem, te tratarem mal. E manter-se firme. Mantenha uma saúde mental firme, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você seguir a fé em Deus, você não será atingido. Uau, maravilhoso isso, Felipe. Muito obrigada por ter trazido essa palavra pra gente, foi edificante. Eu creio que muitos atletas que vão ver, né, que vão assistir, muitas pessoas, muitos futuros técnicos, possa se alicerçar também no que é maior, que é Deus. Eu te agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui sentada à mesa, compartilhando um pouco do que você vive, do que você viveu. Você é um orgulho para mim e eu só agradeço a Deus pela sua vida, Amém. Pelo que você tem colocado aí para os seus atletas, porque a gente é isso. A gente está aqui para a gente ajudar o outro, edificar, e talvez essa passagem toda dele como técnico, às vezes Deus quer alcançar um atleta, uma pessoa, e a gente está aqui para servir ao Senhor. Gente, muito obrigada por estar aqui, você aqui sentado à mesa comigo também. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.